Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no meu canal para acompanhar esse vídeo maravilhoso, incrível que eu separei para vocês. Bom, meu nome é Michele Ribeiro, tá? Sou aqui a produtora do canal Ser Mãe Me Transformou, um canal que veio aí do meu coração para compartilhar com vocês todas as transformações que a maternidade tem feito em minha vida. Não apenas a maternidade dita normal, como a maternidade atípica. Por quê? Porque eu sou mãe de uma criança que também está inserida no transtorno do espectro autista, tá? E aqui, nesse canal, você encontra dicas, né, de culinária que eu faço junto com as crianças para poder, né, instruir mais a independência deles, para poder trazer também um tempinho junto, trazer motivação, sem contar que as receitas são incríveis. Trago mensagens edificantes, que é o que me ajuda muito, né, nos momentos de aflição, de dor, porque, infelizmente, nós sofremos muito ainda com preconceitos, né, com situações que trazem tristeza ao nosso coração, então essas mensagens edificam muito a minha vida. Tem também agora, né, as classes sobre aromaterapia e tudo que ela tem trazido, toda essa técnica, os benefícios que tem vindo para a minha vida. Tem também dicas, né, de brinquedos e atividades educativas que vocês podem fazer para os seus filhos. Então, se você já é inscrito e faz parte desse canal, muito obrigada por estar aqui. Clica no joinha e já vai deixando seu comentário. Se você está chegando agora, clique em inscrever-se, clica no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem ao ar e também no joinha se você já está gostando aqui de todo esse vídeo, tá bom? Hoje eu vim trazer, né, um pouquinho dos benefícios da aromaterapia para a saúde intestinal. Mas antes de falar sobre a aromaterapia e os benefícios, nós temos que saber do que se trata essa saúde intestinal. Então, vamos lá? Vamos aqui. A saúde, ela começa pela boca, principalmente quando a gente fala da questão gastrointestinal. Então, o que acontece quando a gente fala que a saúde começa pela boca? Os alimentos, né, que a gente ingere proporcionam aí substâncias necessárias para a manutenção do nosso organismo, né, para acelerar ou às vezes até causam lentificação do nosso metabolismo. E eles também promovem nutrientes que traz energia para o nosso corpo, principalmente para os nossos músculos, para manter essa atividade muscular, de sentar, levantar, correr, andar, falar. E são nutrientes que também ajudam muito no nosso desenvolvimento físico e mental. Então, a absorção, né, desses alimentos pelo organismo ocorre através da transformação deles. Então, a princípio, ocorre a mastigação, a liberação, né, da saliva. Nessa saliva, nós temos enzimas digestivas que ajudam a quebrar esses alimentos já aqui na mastigação, por isso que nós devemos mastigar várias vezes antes de engolir. Depois, esse alimento desce para o nosso estômago, onde sofre a ação do suco gástrico, né, do ácido clorídrico, para quebrar mais um pouquinho ele, para facilitar a absorção dos nutrientes, tanto pelo fígado, tanto pelo intestino, né, e assim melhorar e facilitar a digestão. Quando a gente não tem essa boa mastigação, né, quando a gente come em horários muito espaçados e nossa alimentação ela é pobre, né, em fibras, em vitaminas, em minerais, a gente acaba atrapalhando todo esse processo aí e é onde surgem as manifestações gastrointestinais, as dores, os incômodos, tudo por quê? Porque nós estamos agindo errado nesse sentido.
E o processo, né, como eu falei, mecânico da digestão, ele inclui desde a boa mastigação, quanto a deglutição e o movimento muscular do estômago e do intestino, que a gente chama de peristalse, que é o ato deles levarem esses alimentos através de todo o tubo digestivo até o reto para saída pelo ânus e excreção daquele excesso. Então, é muito importante saber que a gente tem grande parte de absorção de água no intestino grosso. Então, ali, quando as suas fezes saem mais duras, é sinal de que você está ingerindo pouquíssima água. Quando elas saem totalmente líquidas, é sinal de que o organismo não está conseguindo dar conta ali, aquela parte do intestino, de absorver totalmente essa água, né? E aí as fezes não ganham a aparência sólida nem o formato cilíndrico. Elas ficam líquidas, mas geralmente isso é provocado por interferência de algum micro-organismo, bactérias ali, que estejam causando um comprometimento do bom funcionamento ali do intestino grosso e a sua absorção. Então, a importância dos bons hábitos alimentares. Você tem um bom hábito alimentar? Eu acredito que nesse momento você esteja pensando que sim. Mas eu vou listar alguns tópicos aqui para você se analisar. Os maus hábitos alimentares, eles podem produzir impactos psicológicos negativos no sistema. Você sabia disso? Por quê? Se você estiver se alimentando corretamente a cada 3 horas, com alimentos fracionados, mas debaixo de pressão, de estresse, de preocupação excessiva, de ira, ou até mesmo assistindo televisão, né, acompanhando o noticiário com imagens trágicas, destrutivas, com notícias preocupantes e alarmantes, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, de caos, né, de pandemia, de perdas, de luto, você não consegue ter uma digestão relaxada, você acaba tendo uma digestão tensa, e isso interfere muito no estilo de vida, né, na boa digestão. Sem contar o sedentarismo, ou seja, você se alimenta e logo vai tirar aquela soneca. Isso não pode acontecer. Após alimentar-se, você deve permanecer em postura inclinada, né? Se for deitar, mas tem que estar inclinado em 90 graus, ou no máximo em 45, mas o ideal mesmo é acabar de se alimentar e já dar uma caminhada de leve. Por exemplo, vá, né, à varanda, vá ao seu quintal, até mesmo volte para o seu setor de trabalho caminhando, para facilitar a digestão, para auxiliar nos movimentos peristálticos ali e estimular o ritmo suficiente do intestino, né, encorajando a uma boa eliminação desse excesso de alimentos que não vão ser mais absorvidos ou digeridos pelo organismo. Então, a dica fica aí para um bom funcionamento desse nosso segundo cérebro, porque o intestino, ele tem milhões e milhões de neurônios também. Então, ele é considerado o nosso segundo cérebro e ele tem uma conexão muito integrada com o nosso sistema emocional, nosso psicológico, a nossa função mental. Tanto que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês já ouviram aquela expressão enfesada? Ou seja, uma pessoa que não tem um bom funcionamento do ritmo intestinal, ela tem dificuldade para ir ao banheiro regularmente e tem um mau humor tremendo, porque está enfesada. Então, para vocês terem mais ou menos aí, simbolicamente falando, né, uma associação de como essa conexão age, né, como está ligado aí o nosso segundo cérebro ao nosso cérebro original. Então, depois do reconhecimento como órgão inteligente, por sua capacidade de selecionar o que a gente come, o que não é mais útil, o intestino ele foi recentemente proclamado pela ciência como nosso segundo cérebro, né? Porque ele é o único órgão do corpo humano capaz de executar funções independentes do sistema nervoso central. Ou seja, um exemplo,
Mesmo que há uma morte cerebral, o intestino continua funcionando normalmente, independente se esse cérebro manda ou não mensagem para ele. O que não acontece, por exemplo, com o nosso sistema, né, músculo-esquelético, porque se não houver ordem do sistema nervoso central de contração, de levanta, senta, deita, fala, a gente acaba não fazendo. E o intestino, ele não depende disso daí, tá? Um detalhe muito importante que poucas pessoas sabem, ou às vezes passa despercebido e elas não associam, é que muitas das doenças, muitas das nossas patologias, ela começa no intestino, tá? Porque a maior parte da população sofre de febre intestinal, que se origina e mantém por reação nervosa ou circulatória, causada por prolongado esforço digestivo para elaborar os alimentos que são inadequados. As pessoas portadoras, né, de questões autoimunes, principalmente de doenças inflamatórias intestinais, elas têm essa questão aí de acometimento intestinal muito severo, né, e muitas das vezes quando estão em crises, assim como eu, né, que sou autoimune e tenho doença de Crohn, no período de crise, quando esse sistema digestivo ele está muito esforçado, quando a gente saiu da dieta, quando a gente ingeriu algum alimento que é altamente inflamatório, a gente tem todos esses sintomas e aí acaba tendo muitas dores, acaba tendo muitos episódios de diarreia ou até mesmo de constipação intestinal, tá? Então, por isso que é muito importante a gente começar a selecionar o que a gente vai ingerir, porque realmente a saúde começa pela boca e quem mais sofre, tá, com essa má alimentação é o nosso intestino, porque aí ele tem que trabalhar muito mais para selecionar aquilo que é bom e descartar aquilo que é ruim o mais rápido possível e sem maiores danos do que ele já está ali sendo causado. Lembrando que o intestino é dividido em duas partes, né? Ele tem ali o intestino delgado, que é o responsável pela maior parte de absorção de nutrientes, e o intestino grosso, como eu falei inicialmente, que é responsável pela maior parte de absorção de água, tá? Nós temos ali também, entre o intestino grosso e o intestino fino, o íleo terminal, que faz também a absorção da nossa bile. Então, parte da nossa bile produzida ali pela vesícula e pelo fígado, que é lançada, né, na digestão para ajudar a quebrar essas moléculas de gorduras do alimento, ela é absorvida, reabsorvida lá no íleo terminal, tá? Para deixar que o nosso fígado e nossa vesícula trabalhem um pouquinho menos, porque ela tem esse auxílio aí, esse suporte. Então, é uma dica aí, né? Uma orientação que eu deixo aí para vocês aprenderem um pouquinho mais. Então, por que nós precisamos de boa saúde intestinal? Porque além de ter memória emocional, o intestino ele tem capacidade de transmitir sinais sutis ao cérebro. Por isso que a gente fala do eixo cérebro-intestino, porque dessa forma o intestino pode influenciar os nossos pensamentos e a nossa felicidade, o nosso bom humor. Lembra que eu falei lá das questões, né, como que fala? Da expressão enfesada, significa isso, um intestino funcionando bem, absorvendo bem, excretando bem os alimentos, ele promove um bem-estar mental e emocional muito bom. Um intestino que ele é lento, que ele traz, né, um mau funcionamento, que ele não tem uma boa absorção dos nutrientes, ele acaba nos provocando mau humor e nos fazendo fazer parte daquela expressão enfesados. Doenças originárias do cérebro,
como depressão, epilepsia, fibromialgia, esquizofrenia, principalmente, geralmente são consequências de um intestino doente. Assim como hoje, né, através dos estudos, através das pesquisas, a gente tem visto também a questão da hiperatividade, né, do comportamento agressivo, do comportamento agitado, né? E também de alguns atrasos cognitivos, porque não tem uma boa nutrição, o cérebro automaticamente não é bem nutrido e tendo uma inflamação a nível intestinal, automaticamente a gente vai ter uma inflamação a nível cerebral. Então, há neurônios, né, como eu falei, no nosso intestino, assim como no nosso cérebro. E isso inclui, né, os neurônios que produzem neurotransmissores como serotonina. E a serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, que ela é detectada pelo cérebro e conectada com o nosso humor. Como eu falei, essa conexão é muito importante, porque traz equilíbrio emocional. E o segredo para melhorar o nosso humor e a saúde do nosso cérebro não tem jeito, está conectado com o nosso intestino. Então, aquela frase, você é o que você come, é puramente verdadeira. Então, hoje, a dica que eu deixo também, né, para vocês é descasque mais e desembale menos, ou seja, produza e compra e come mais produtos orgânicos, mais produtos saudáveis, mais legumes, frutas, verduras, né, e menos industrializados. Eu sei que na nossa vida corrida a gente quer o mais rápido, o mais prático, mas tenta aí começar a mudar os seus hábitos alimentares, fazendo marmitinhas saudáveis para você ao longo do dia. Mesmo que você não consiga com todas as refeições, mas comece com uma refeição saudável. E dali você passa para duas, até que todas as suas refeições se tornem saudáveis. Né? Vai retirando aí os processados, os industrializados, as farinhas brancas, né? Os laticínios, porque se for leite vegetal, a gente pode ingerir sem problema algum, mas se for leite animal, ele tem um impacto muito intenso sobre o nosso intestino. Ele causa uma inflamação muito grande a nível intestinal e logo ele vai causar uma grande inflamação a nível neuronal. Eu tive aqui uma experiência de retirada, né, do glúten e do leite, e a gente teve até uma perca em centímetros de diâmetro abdominal, porque desinchou muito o nosso tecido abdominal, a nossa gordura visceral, né? Então, ajudou muito, sem contar que diminuiu muito uma das principais queixas que a gente vai ver aí, que são os flatos, que são os gases, né? Aquele abdômen globoso, cheio de gases, timpânico, igual um tambor. Então, comece aos poucos, busque também orientação com uma boa nutricionista e você vai com certeza melhorar muito, não apenas o seu bom funcionamento intestinal, mas o seu equilíbrio emocional. Falo demais, bora para a próxima etapa, que são as principais queixas intestinais. Coloca aqui para mim nos comentários quais são as suas queixas intestinais. Com certeza vai ser igual à da maioria, ou seja, diarreia, constipação ou acúmulo de gases. Até mesmo ao contrário da diarreia, a prisão de ventre. E eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante. Todas essas queixas a gente consegue cuidar com a aromaterapia. Por quê? Porque a gente consegue utilizar o óleo essencial com massagens na região abdominal, né? E ali ele estimular a peristalse, além de ser absorvido pelo organismo, pelo tecido ali, e ajudar no bom funcionamento de todo o trato gastrointestinal. Então, para as primeiras queixas, que são flatulências, ou seja, gases. E esses gases, eles são produzidos por quê? Por bactérias que fermentam os alimentos durante a digestão. Então, vamos lá. Se você comer fruta, legumes e verduras,
dificilmente você vai precisar de fermentação para esses nutrientes, porque são nutrientes mais saudáveis e mais aceitáveis para o organismo. Quando você faz uma ingestão maior de carne vermelha, por exemplo, você tem um aumento dessa atividade de fermentação por essas bactérias. Então, logo, você tem um aumento desses gases, né, do acúmulo desses gases no intestino. E muitas das vezes vocês têm a eliminação, nós temos, né, a eliminação desses gases de modo involuntário. Assim, porque eles são produzidos naturalmente pelo organismo, não avisam o dia e a hora que vão ser produzidos, mas a horas que eles precisam ser liberados, há gases que saem com tanta pressão que muitas das vezes a gente nem consegue prendê-los. E quando nós conseguimos prendê-los, o nosso abdômen tende a estufar, aí aumentando porque a gente está retendo muito gases ali. Além, claro, do desconforto, da dor, porque gases causam muitas dores, né? E muitas das vezes também o desconforto ali, a vergonha, porque eles cheiram mal. Os sintomas de flatulência geralmente são sensação de peso no estômago, né? Aquela frase, estou empanzinada. Arrotos frequentes, porque já que você está prendendo por vergonha, né, de eliminá-los, eles acabam impactando e regurgitando, voltando para o estômago e ali saindo, né, um pouco pela boca. Perda de apetite, porque a gente se sente muito cheio, muito pleno. Azia, falta de ar, muitas das vezes, porque eles vão distendendo o abdômen, essa distensão vai comprometendo o nosso diafragma, vai comprimindo o diafragma e o diafragma vai comprimindo o nosso pulmão e a gente não consegue uma expansão pulmonar plena, e é onde que vem a falta de ar. Além de fisgada, né, pontada no peito, por isso muitas das vezes também os incômodos desse mal-estar pode ser confundido até mesmo com um pequeno infarto. O estômago fica muito alto, além, claro, do desconforto gástrico. Logo, todos esses sintomas geram mais desconforto para a gente. Outra queixa, né, é a diarreia, que é aquelas fezes muito líquidas, muitas das vezes muito fétidas. Por quê? Porque a passagem do alimento ali pelo intestino grosso se deu muito rápida, como eu falei inicialmente. Então, esse alimento, ele não teve tempo, né, de ter sido dispensado aquela água ali dele. Então, o intestino grosso não conseguiu absorver aquela água. Por quê? Porque ele deve estar comprometido por um excesso de bactéria, de fungos, de vírus, e ali ele não conseguiu trabalhar e fazer a sua função corretamente. Logo, esse alimento passou direto e aí ele não foi solidificado, ele ficou em constância líquida. Né? Muitas das vezes, além da interferência das bactérias, dos fungos e dos vírus, a gente tem também a interferência de medicamentos, né, que causam essa diarreia. Nós temos a interferência aí de alergias alimentares e também distúrbios intestinais, né, que provocam, entre a diarreia, outros sintomas como mal-estar, dor abdominal, enjoo e vômitos. Então, as fezes líquidas são muitas das vezes constantes, então isso causa constantes evacuações ao dia, a dor abdominal e a fraqueza muscular. Por quê? Porque ali na água nós temos nutrientes, minerais. Nós temos sódio, potássio, magnésio, cloro, né? Outros minérios que, quando o intestino grosso absorve, ele distribui para os nossos músculos, principalmente os nossos músculos estriados, né? Que precisam de resistência, de força. E logo, quando as fezes passam ali e não tem tempo de absorver aquele líquido, aquela água, e elas já são eliminadas, a gente acaba perdendo todos esses nutrientes e aí os nossos músculos começam a não ser alimentados com esses minerais e a gente tem, além da fraqueza muscular, também a cãibra, por falta de potássio, sódio, né? Todos esses outros minérios. Uma outra queixa frequente
A prisão de ventre, né, que é quando tem aquela constipação, ou seja, já muitas das vezes derivada de um intestino muito lento, porque essa pessoa provavelmente pode ser sedentária, provavelmente não faz boa ingestão de água, não estou falando de líquido, tá? Chá, café, suco, estou falando de água, além desses líquidos. E também tem sedentarismo, não faz uma caminhada, né? Uma má alimentação que é pobre em fibras, pobre em gorduras boas, como a do abacate, por exemplo, que ajuda a amolecer esses alimentos, essas fezes. Então, a prisão de ventre, ela é causada pela passagem, como eu falei, muito lenta do alimento através do intestino. E, frequentemente, essas fezes tornam-se muito ressecadas e, na escala de Bristol, né, fica aquelas fezes como cocôzinho de cabrito, ou uma fezes muito cilíndrica, mas muito dura, que acaba saindo de forma muito dolorosa. Ela não está entre 3 e 4, que seria a escala ideal das fezes, né? Então, ela, quando chega nesse nível, ela exige um esforço muito grande para ser eliminada, para ser expelida. E esse esforço muito grande pode acabar futuramente provocando outros problemas, além da prisão de ventre, como hemorroidas, né? E até mesmo causando cólicas e desconfortos, além do trauma, né? Toda vez que aquela pessoa vai ao banheiro, ela sofre muito, então ela vai associar aquele momento ao momento de muita dor. Os sintomas principais da prisão de ventre, né, são caracterizados por menos de 3 evacuações ao longo da semana. Então, se você tem 7 dias na semana, você tem menos de 3 evacuações, você está com prisão de ventre, então precisa aí de suporte para melhorar esse quadro. As fezes, além disso, saem quando vão, né, ser eliminadas, elas são endurecidas e precisam de grande esforço para evacuar. Seu formato, muitas das vezes, são bolinhas ou são finas e em pouquíssima quantidade. E quando termina ali o processo de evacuação, a sensação é que foi uma esvaziação incompleta, foi uma eliminação, tipo assim, eu evacuei, mas ainda poderia ter mais, né, para sair, poderia ter eliminado muito mais. Então, como nós vamos cuidar do nosso intestino para que ele não tenha todos esses sintomas aflorados, né? Essas queixas principais aí cotidianas. Então, a gente vai cuidar dele com o óleo natural, com o óleo essencial, né? E de forma que vai beneficiar não apenas o bom funcionamento intestinal, mas também o equilíbrio emocional, não causando outros danos como medicamentos sintéticos causam, né? Por exemplo, você vai tomar uma medicação para ajudar a combater a diarreia, né? Que tem uma medicação famosíssima que todo mundo usa, que é para poder parar a diarreia, mas em contrapartida ele para, mas ele não trata a causa daquela diarreia, ou seja, que é a fermentação excessiva ali, que é a produção muito excessiva de micro-organismos, né? Que interferem ali no bom funcionamento do intestino. O medicamento simplesmente vai cortar a diarreia, mas não vai tratar a causa ali. Assim como, né, outra medicação aí que a gente sabe que ajuda a ir ao banheiro com mais frequência, mas não tem nenhuma propriedade natural, nenhuma propriedade como a fibra, por exemplo. É uma medicação que vai fazer você ir ali ao banheiro na hora, mas não vai ajudar o seu intestino a trabalhar mais, a deixar de ser lento, a absorver melhor fibras, a melhorar, né, a questão do bom funcionamento. Então, a gente tem essa diferença do uso do medicamento sintético com o uso do óleo essencial, que é natural. Vou trocar aqui o meu rostinho de lugar para que vocês possam, né, ver aí melhor. Então, vamos lá. Como que a gente vai cuidar através do uso do óleo essencial? Nós vamos usar a técnica de aromaterapia, que é, né, uma técnica
de terapia através do aroma, ou seja, através da inalação daquele óleo essencial ali, que, como eu falei, ele ativa o sistema límbico depois ativa o cérebro, em 2 minutos ele cai na corrente sanguínea, em 20 minutos ele está conectado com todo o organismo, então logo o bem-estar completo vem. E sem contar que, ao sentirmos esse aroma, né, nosso corpo responde de forma positiva, chegando a promover melhora de algumas doenças, de algumas patologias. Os óleos essenciais, eles atuam no nosso corpo, restaurando a energia curativa e proporcionando o equilíbrio entre o corpo, mente e o espírito. São aí encontrados em várias plantas, em várias frutas, em vários caules, em várias resinas, né? E eles são utilizados ali através de meio de prensagem a frio, destilação a vapor, principalmente quando a gente fala, né, dos nossos óleos essenciais da nossa empresa, né, que ela tem aí é a única no mercado com o selo CPTG, que é Certificado de Pureza Testada e Garantida, e também é a única aí com o selo, né, da Anvisa, a liberação da Anvisa para ingestão. Então, muitos óleos a gente também consegue fazer a ingestão dele, por isso nós conseguimos tratar melhor o nosso sistema gastrointestinal, tá? Todo óleo essencial, além de inalado, além de ingerido, né, todo da nossa empresa, ele pode ser utilizado também e deve ser utilizado de forma tópica, porém diluídos com outro óleo vegetal, que é de cadeia média, que é TCM. Para o quê? Para melhor absorção, melhor potência ali na sua propriedade, para facilitar a absorção máxima. Então, na primeira queixa, que foi a dor abdominal, eu trouxe aqui 5 itens que a gente pode estar utilizando para melhorar essa questão aí. Então, o óleo de copaíba, ele tem uma poderosa ação aí anti-inflamatória, anti-espasmódica, e ele age aí, né, atuando na dor, na inflamação, e ele pega por seu poder analgésico e acaba relaxando, aliviando essa dor aí. Além disso, ele é antifúngico, antibacteriano, então ele tem essas propriedades que ajudam a buscar, né, o equilíbrio aí do nosso sistema gastrointestinal, que está desorganizado por conta de influências de micro-organismos. Já o Deep Blue, ele é um mix que auxilia muito na dor, né? Então, na dor abdominal, a gente tem aí uma contração dos músculos lisos, que reveste todo o trato gastrointestinal. Então, uma massagem de Deep Blue na região abdominal vai auxiliar muito no alívio dessa dor. O Peppermint, ele ajuda muito na questão de digestão, assim como o Zengeste, ou seja, se o problema da dor abdominal foi um alimento que não está sendo bem digerido, bem absorvido, né? Ou por uma outra interferência que seja nas questões de digestão, o Peppermint com o Zengeste, ele vem atuar ali para poder fazer o quê? Para poder melhorar aí esse funcionamento do intestino, e a lavanda vem para trazer a calma, né? Então, se esse intestino está trabalhando muito, excessivamente, está causando essa dor, está contraindo demais, a lavanda vem para trazer o relaxamento, para trazer aí a calma, a tranquilidade para esse órgão. Então, esse quinteto, ele é fantástico para a dor abdominal. Já para a diarreia, eu trouxe aqui essa opção também do Zengeste, porque ele é praticamente um mix da digestão, né? Ele tem aí vários óleos dentro dele que auxiliam nas questões digestivas, ou seja, no enjoo, na azia, né, na inflamação intestinal, na diarreia, na intoxicação alimentar, nas questões de gases, inchaços, assim como a gente tem o melaleuca e o ginger, que é o nosso gengibre. O gengibre, né, vocês já se conhecem, sabem da propriedade dele, porque a gente tem a erva, né, a gente tem aí a erva.
A gente tem aí o gengibre, né, a raiz, que muitas das vezes a gente rala, né, e associa aí no preparo dos alimentos, e ele é maravilhoso, com um sabor também muito peculiar, e ele é digestivo. Ele também ajuda nos espasmos, nas câimbras, principalmente nos músculos, né, digestivos aí, nos músculos lisos que envolvem o trato gastrointestinal. Além também dele ser, né, laxante, ele tem um poder digestivo que traz o equilíbrio. Então, ele vai ele vai auxiliar aquele intestino a funcionar melhor, equilibrando essa diarreia. Ele é laxante, mas ele não é um laxante que vai te dar diarreia. Ele é um laxante que, pela sua propriedade, ele ajuda o intestino a eliminar melhor essas fezes. Então, ele entra aí equilibrando essa diarreia. E o melaleuca em si, ele é antiparasitário, antifúngico, antiviral, analgésico. Então, ele vem com essas propriedades que equilibram a flora bacteriana. Então, ele vem atuando aí, ajudando nessas questões, tá? Para a constipação, a gente tem o rosemary, que é o nosso alecrim, o nosso lemongrass e o nosso peppermint, novamente, que ajudam aí na questão de emoliência para as fezes, na questão de eliminação, né? Porque eles são descongestionantes e são regenerativos, então eles ajudam ali a auxiliar essa questão da constipação, ou seja, favorecendo um metabolismo um pouquinho mais acelerado, né? Porque a constipação ela vem também do metabolismo lento, do intestino lento, mas assim também eles atuam na fermentação ali da bactéria naquele alimento, ou seja, diminuindo esse trabalho excessivo, essa fermentação, reduzindo assim automaticamente a constipação. Então, um pouquinho das propriedades de cada uma aqui dos nossos óleos essenciais. A copaíba, ela é analgésica, calmante, vasodilatadora, antisséptica, anti-inflamatória, ela é natural, anti-inflamatório natural. A melaleuca, a gente tem as propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, antifúngicas, e ela é também cicatrizante, né? Então, se tem algum alimento ali que está irritando a parede abdominal, que está causando ali, às vezes, até mesmo, né, uma lesão naquele tecido, a melaleuca ela tem essa função cicatrizante, então ela ajuda muito a reconstruir essa parede intestinal. Já a lavanda, ela tem essa propriedade, como eu falei, analgésica, relaxante e antihistamínica, ou seja, se é alguma queixa relacionada à alergia alimentar, ela vai estar atuando ali também, além dela ajudar também na neuroproteção, ou seja, na proteção dos neurônios, e ela também é um antidepressivo natural. Então, lembra que eu falei sobre aquela conexão cérebro-intestino e do humor, de estar enfesada, aquela situação toda do humor triste, do humor alegre, como interfere? Então, a lavanda vem para potencializar isso aí, para ajudar no humor saudável, no humor alegre. Já o nosso peppermint, ele é antiemético, antiespasmódico, energizante, expectorante e vasoconstritor. Antiemético, então, ele auxilia nas questões do vômito, das náuseas e do enjoo. Antiespasmódico, ele auxilia nas questões de contração dos músculos, então ele alivia as cólicas. Energizante, por causa do aroma dele, que é muito refrescante, dá um alto astral. Expectorante e vasoconstritor. O lemon, ele já estimula os nervos, ele é diurético, desintoxicante e auxilia na digestão, embora eu não tenha colocado ali, mas ele é uma boa opção também para estar utilizando todas as manhãs, 2 gotinhas dele no copo de água, né, para ajudar para o detox do organismo, para falar assim, acorda, vamos trabalhar. Só os da nossa marca, hein? Porque só eles podem ser ingeridos, porque eles são puros e altamente concentrados. Não me garanto em outras marcas, não. O ginger, que é o nosso gengibre que eu trouxe aí, ele tem essa propriedade antiespasmódica, analgésica, laxante, antiemética e descongestionante.
Já o alecrim, ele tem essas funções analgésicas, além de, como eu falei, intestino e cérebro, né? Então, ele também vai atuar ali, ajudando o cérebro a melhorar o foco, a concentração, e ele também tem uma propriedade energizante e restauradora, né? Trazendo o equilíbrio aí das nossas emoções, restaurando aquilo que a gente está perdendo quando o intestino não está funcionando bem. A tangerina eu não coloquei, mas ela também é uma opção para a gente estar ingerindo, para a gente estar aí inalando, para a gente estar fazendo massagem dela na região abdominal, porque ela é calmante, relaxante, energizante, desintoxicante, diurética e antioxidante, tá? Só um detalhe, a tangerina ela é cítrica, então a partir do momento que a gente faz massagem com ela na região abdominal, a gente não pode tomar sol naquela região, senão pode ocorrer queimaduras e até mesmo manchas na pele. E o lemongrass, que é o nosso capim-limão, maravilhoso no chá, maravilhoso, né, na cápsula, maravilhoso no aroma e maravilhoso também na questão de massagem ali na região abdominal, porque ele traz ele traz uma regeneração para aquele tecido ali, para aquele músculo ali, e ele acaba auxiliando muito nessa questão de analgesia, né? Além, claro, do seu poder anti-inflamatório e antimicrobiano. Temos também o Zengeste, que eu falei, apresentei ele ali, né, como um mix que ele tem gengibre, hortelã-pimenta, cominho, coentro, anis, esfregão e fungo. Então, ele é um mix digestivo, justamente para todas as questões digestivas. Se você não tem os outros óleos, mas tem o Zengeste, você tem tudo para atuar e combater aí todas essas principais queixas. Mas eu quero apresentar também a vocês o On Guard, que ele é um mix de laranja-lima, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Então, além de atuar ajudando no bom funcionamento do organismo, ele traz um poderoso reforço imunológico. Então, se você não tem todos os óleos anteriores, mas tiver essa dupla aí de On Guard e Zengeste, você tem tudo nas suas mãos para um bom funcionamento intestinal e um bom equilíbrio emocional. Aqui eu trouxe o Deep Blue, que eu já apresentei também para vocês, que ele é composto pelo Intergreen, a cânfora, o Immortelle, a Tanaceta azul, a camomila azul e a hortelã, que promove o alívio das dores musculares, né? Como eu falei, para uma boa diluição dele e passar na região abdominal, mas eu quero também te dar a dica do Balance, para você equilibrar aí o seu emocional, o seu psicológico, e tendo esses dois aí associados, você tem uma boa relação, né, de relaxamento, de conectividade, né, de calma, com equilíbrio do humor e principalmente do estresse, a prevenção do estresse oxidativo que mata muito das nossas células, principalmente cerebrais, tá? E eu tenho aqui para vocês a minha experiência pessoal com o uso dessa aromaterapia, principalmente nas questões intestinais, né? Porque todo mundo sabe aí que eu tenho a questão da doença de Crohn, e a doença de Crohn ela vem me trazendo muitos problemas, né? Porém, com a aromaterapia em uso há mais de 1 ano e meio, eu consegui, enfim, né, entrar em remissão. Então, hoje, a aromaterapia é o meu suporte. O meu estilo de vida é acordar, tomar meu lemon em cápsulas ou em gota no copo de água para já acordar o meu organismo. Ali, durante o almoço ou jantar, eu já faço uso do Zengeste Rolon na região do estômago, na região abdominal. Ultimamente, eu tenho usado também o Zendocrine na região do hipocôndrio direito e esquerdo para poder auxiliar o bom funcionamento do pâncreas e do fígado, tá? E também eu tenho feito ingestão do XE ômega,
né, que é um complexo vitamínico que traz aí para a gente uma quantidade muito boa de 800 unidades diárias, né, de vitamina D e 60 unidades internacionais aí diárias, 60 UI, de vitamina E, além da composição desses óleos essenciais que auxiliam no suporte imunológico, no reforço imunológico, no bom funcionamento do organismo, né, no estresse oxidativo e até mesmo no equilíbrio do humor. Então, é algo muito, muito interessante que tem acontecido na minha vida. E também eu tenho feito muito, muito no difusor o uso, né, dos óleos que ajudam a equilibrar o humor, porque uma mente sã, o corpo sã, né? Sem contar também dos óleos que eu tenho utilizado para o preparo dos alimentos, os óleos que eu apresentei, como o alecrim, como o gengibre, né? A gente tem ele aqui em casa como suporte. Também utilizamos o turmeric, que é o óleo de cúrcuma, para ajudar também nessa questão do organismo e principalmente autoimune e do bom funcionamento intestinal. E é isso aí, tá? Aqui, todos aqueles óleos que eu apresentei vêm dentro desse kit do Living Brasil, tá? E geralmente a gente já fala para adquirir com o óleo de coco, porque aí você vai poder ter, né, esse óleo TCM para diluição e massagem abdominal. Aqui são todos os 12 óleos que vêm nesse kit, tá? E a gente usou para falar ali. E algo que eu tenho que falar para vocês, não posso deixar de falar, é que ao se tornar um cliente preferencial conosco, você ganha desconto de 25% em qualquer produto do nosso site, além de login e senha pessoal para compras, cashback, ou seja, um acúmulo e resgate de pontos em cima das suas compras, promoções como o BOGO, compre um e ganhe outro, ou promoções de pontos até o dia 15 de cada mês, que você acaba ganhando outro óleo de brinde. Temos também o e-book mensal que a gente dá de brinde para o nosso time, além do plano de uso personalizado que eu faço com muito amor e carinho e acompanhamento, consultoria, né, o nosso apoio para você estar aproveitando ao máximo a aromaterapia na sua vida e se beneficiando ao máximo de tudo que o óleo essencial pode trazer. Quero finalizar aqui com esse recado para você. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba que essa apresentação é uma produção, uma reprodução resumida de informações coletadas em fontes que eu botei acima, mas eu tirei a referência bibliográfica. São fontes que a gente encontra, né, no PubMed, na Lilacs, na BVS, que são plataformas, né, de artigos científicos, além dos livros de aromaterapia, além das classes que a gente tem semanalmente, né, e não possui o objetivo de substituir a consulta com o seu médico, muito menos a orientação dele. Porém, como qualquer outro método de tratamento convencional, ela é um apoio, um tratamento auxiliar e coadjuvante para que você venha melhorar ainda mais, usando menos sintéticos e mais naturais, né? Lembrando lá da época das nossas avós, aonde para tudo elas tinham um chá, né? Hoje, como a gente está no mundo moderno, o nosso chá é em gotas. E sem contar que a aromaterapia ela é uma prática, tá, reconhecida pelo SUS aqui no Brasil e muito praticada já em algumas unidades de saúde. Muito obrigada, tá? Deixa eu me trazer de volta aqui. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não deixa de assistir, né, os outros vídeos que tem aqui no nosso canal, as outras dicas de aromaterapia e, como eu falei, as outras dicas também, né, culinárias, as outras dicas de trabalho com as nossas crianças, de pais e filhos, as mensagens edificantes, porque tudo isso é um conjunto de bem-estar físico, mental e emocional que eu tenho feito para mim e tem me causado muito benefício. E assim também eu quero que cause benefícios para vocês.
Um beijão, muito obrigada. Compartilha esse vídeo, tá? Porque com certeza vai ajudar e vai impactar muito mais vidas, muito mais famílias.